Com certeza você vai se apaixonar por esse café super fofinho. Oiê, aqui é a Liz Sims e hoje é o meu aniversário. E hoje, para comemorar o meu aniversário, eu trouxe um café bem fofinho para vocês com a combinação de cores que eu acho super bonita. E eu trouxe esse café porque eu escolhi comemorar o meu aniversário num café fofinho, com comidas gostosas. Então, por isso que eu trouxe ele aqui pra vocês. Não é o café que eu fui comer, mas ele ficou bem bonitinho, bem fofinho, e eu espero que vocês gostem. Não esquece de comentar aqui o que é que você achou da construção, ou de comentar a sua sugestão para os próximos vídeos. Isso é super importante. E não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque assim, sempre que eu postar vídeo novo, você recebe em primeira mão. E se você quiser essa e outras construções, é só me procurar lá na minha galeria Liz Sims com 2 S no final. Agora eu não vou mais enrolar e vamos lá começar a construção de hoje. E as cores que eu escolhi para essa construção foi lilás e amarelo. Amarelo não é a minha cor favorita, mas lilás eu acho uma cor super bonita, então eu escolhi fazer esse café com ela. E para complementar, eu coloquei branco e preto também, mas vocês vão ver que o café ele tá super monocromático, porque ele tá bem lilás e amarelo e branco. Eu comecei com a ideia de fazer meio que um túnel de entrada para o café, mas eu não achei que ficou tão interessante assim no jogo. Então, no final das contas, eu desisti e parti para uma outra ideia, que é colocar essas duas plataformas que vocês estão vendo para ser a parte, digamos que externa do café, onde você vai poder comer ao ar livre, vendo os passarinhos, as plantinhas, as pessoas passando. Acho que é muito interessante. No café que eu vou, eu acho que não tem, eu nunca fui, mas eu acho que não tem, mas eu achei que aqui caberia super bem colocar essa parte externa, porque eu acho que fica muito fofinho. Eu, na hora de fazer a construção, eu fiquei pensando o que é que eu poderia fazer em cima. Aí eu pensei, será que eu coloco mais mesas em cima? Mas aí eu decidi colocar um bar. Por quê? Porque aí, né, se tiver alguma atividade assim à noite, né, se o café estiver funcionando à noite, eu acho que fica super legal colocar um bar, porque aí atrai pessoas que querem comer no bar, mas também que querem comer no café, mas pessoas que também querem comer no bar. Então, achei que ficou super bacana essa ideia. E aí, depois de finalizar toda a estrutura, eu vim para começar a saber fazer as decorações. Eu fiz essa parte de cercas em cima, que eu esqueci, tem um nome, mas eu esqueci, que eu achei que ia ficar super legal aí, porque ia ficar muito bonitinho. E aí vocês sabem que eu não uso cheat para movimentar os objetos onde eu quero. Então, se eu quero fazer um detalhe dessa cerca em cima com plantinhas, eu preciso dar meus pulos. E aí eu resolvi colocar árvores próximo. Eu vou colocar isso mais pra frente, eu acho, mas eu achei que as árvores deram um toque super especial e deixou essa parte de grade no teto mais bonita e mais apresentável, mais fofinha no meio de toda a decoração. E aí eu fui fazendo mesmo a parte de decoração ali da parte externa. Coloquei um piso de ladrilho, estava procurando um amarelinho que ficasse bem bonito. Coloquei uma escadinha também para subir e eu coloquei 2 portas amarelas. E aí elas vão fazer contraste com uma parede lilás que eu coloquei no meio. E nessa parede lilás, para representar o café, eu coloquei literalmente uma xícara de café, como se fosse o símbolo do café. E eu achei que ficou muito bacana. Coloquei as escadas para subir, e aí eu não coloquei, eu tinha colocado as escadas ocupando toda a subida, mas aí eu coloquei uma parte ocupando um ladrilho só, porque aí o outro ladrilho que fica próximo à parede, eu enchi de plantinhas e achei que ficou mais harmônico. Coloquei, como vocês viram, as árvores ali próximo, e aí eu acho que ficou bem legal e ficou mais harmônico. E coloquei também as plantinhas na parte externa, que eu coloquei essa plantinha retangular, que eu acho ela muito bonita, e com esse pisca-pisca, então, o The Sims arrasou quando trouxe essa plantinha com pisca-pisca, porque, sabe, fica muito bonito. E enchi de mais algumas plantinhas ali pra, né, ornar com toda a decoração. E aí eu fui colocando também o papel de parede, fazendo um joguinho com papel de parede lilás, amarelo, tijolinho e etc. E aí eu finalizei essa parte externa. Coloquei ali uma portinha na parte de cima. E aí, gente, a minha ideia era colocar um banheiro embaixo e um banheiro em cima. Só que eu percebi que não ia dar, porque ia ficar muito apertado. Vocês vão ver que depois eu olho e penso, caramba, não vou colocar. E aí eu resolvi colocar um expositor.
para você colocar comidas ali. Só que a bancada de comidas que eu vou colocar, a bancada de café, ela não te possibilita fazer comida. Ela te possibilita servir aquilo que os sims vêm a você e pedem. Você não faz, põe para vender. Por isso que no meio do caminho eu resolvo colocar uma máquina de doces que veio com Ossos e Negócios. Essa construção ela não é específica do Ossos e Negócios, porque ela não é da nossa série Povoando Northaven, mas eu usei essa maquininha de fazer doces porque ela é pequena, compacta, cabe onde eu queria colocar, que é próxima aí dessa bancada de café. Só que eu só vou colocar ela um pouco depois. Eu coloquei toda a parte da parede, né, das tintas de parede. Gente, coloquei essa que combina perfeitamente lilás e amarelo. E aí eu tirei a parede, né, do banheiro. Coloquei só uma parede ali para as pessoas não caírem da escada, né, porque elas somos preocupadas com os nossos clientes. E coloquei um expositor de doces. E que são os doces que você, né, dono do café, vai fazer na máquina de doces. E aí eu fui fazendo ali um joguinho com os papéis, com as paredes e tudo mais. E aí eu resolvi colocar a parede na escada também para poder colocar esse negócio de doces. Só que eu queria já deixar preenchido a loja de doces, né? O expositor. Só que não tinha. Eu procurei na galeria e eu não achava nenhum doce, bolo, cupcake, biscoito, nada, gente. Eu não encontrei nada. Só encontrava casa em formato de bolo. Gente, pra quê? Enfim, tem gosto pra tudo. No caso, não foi o meu gosto, uma casa com formato de bolo. Quem sabe um dia eu faça uma casa em formato de bolo, mas não foi o que eu queria pro momento. E aí eu fui fazendo ali uns joguinhos de papéis de parede pra ver como é que ficava melhor, pra ver se encaixava tudo. Não sei se vocês perceberam, mas atrás da mesa do café eu também coloquei uns quadrinhos ali, como se fossem quadrinhos pra anotar pedidos, pra, sabe? Achei que traria um pouquinho mais, assim, da vibe do café. Coloquei mais alguns quadrinhos, plantinhas e coloquei também um negocinho de música. Porque aí você põe para tocar, as pessoas podem ficar ouvindo música, podem ficar dançando, é uma atividade legal para fazer e já ajuda no seu sim, deixa tudo um pouco mais atraente para os seus clientes. Coloquei ali um joguinho de tapetes coloridinhos para combinar com o coloridinho do café. E aí eu fui atrás de uma bancada que tivesse a mesma cor desta bancada de servir café. Não achei, fiquei muito chateada, mas coloquei a que eu achei que na minha cabeça estava melhor e coloquei a máquina de doces em cima. E aí você faz os doces, que são pirulitos, algodão doces e jujubinhas, e aí você serve esses três nos expositores. Não tem uma máquina, acho que só dá pra fazer tipo waffle, com a máquina de waffle, sabe? Coisas desse tipo, não tem como você fazer, só se você fizer uma cozinha, aí tem como você fazer, só que eu não quis colocar a cozinha, eu quis que fosse meio que um café rápido, sabe? Como a bancada que veio no Ossos e Negócios, que foi essa que eu coloquei a principal, ela já tem café, bebidinhas variadas, biscoitinhos, bolinhos, cupcakes, então eu não vi necessidade de colocar uma cozinha para você fazer as comidas, só coloquei a máquina de doces mesmo para você preencher no expositor e porque dá bastante dinheiro, tá? Dá tipo assim 600 simoleons a mais quando você pega ali e faz um doce de um nível bem acima de confeitaria, eu acho. Enfim, coloquei as mesinhas do lado de fora, 3 mesinhas de um lado, né, em uma varandinha e 3 mesinhas na outra varandinha. Achei que ficou muito mimosinho. Coloquei umas decorações, uns tapetinhos, umas luzinhas para deixar tudo bem bonitinho e fui para a parte de cima. Subindo a escada, você dá com um hallzinho. Nesse hall eu não coloquei nada, porque ele é super pequeno. Quando você sobe a escada, você dá direto com a porta de saída e com o corredor para o banheiro. Mas é um corredor minúsculo, então eu de fato não coloquei nada. No banheiro eu coloquei privada e pia, que é o básico. Eu queria colocar o que veio no Ossos de Negócios, que é uma cabine de banheiro. Só que ela exige um espaço muito grande, que era um espaço que eu não tinha. Então, eu coloquei privadas mesmo e uma piazinha ali bem bonito. Mas assim, gente, ficou super fofinho, ficou super usável. E é só pra fazer xixi e lavar a mão. Então, eu não achei que tinha necessidade de uma coisa tão incrementada assim. Daí eu fui pra parte da varanda de cima, gente. Na varanda de cima, eu pensei em colocar só 2 cadeiras, nessas 2 coisinhas aí para os sims românticos irem observar o céu ou ficarem conversando simplesmente, mas aí no final das contas eu preferi organizar ali para colocar um bar, para, como eu falei para vocês, servir para tanto o café ficar aberto durante o dia para ser realmente o café, como à noite para ser café barra bar. Então, se você quiser pegar uma bebida alcoólica, né, você pode pegar lá em cima, né? No The Sims não é essa nomenclatura, o máximo que você tem ali é o néctar,
que é servido nessa bancada de bar, mas assim, ficou bem legal e fica um pouco mais real. Fiz a tintura de terreno, que é uma parte que eu acho que dá bastante realidade e ajuda a deixar tudo mais harmônico. E é isso, gente. Comentem aqui o que é que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado desta minha construção em comemoração ao meu aniversário. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações como um presente de aniversário. Um beijo enorme no coração de vocês e a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchauzinho!